Olá, meu nome é Paula Pave, eu sou acadêmica do terceiro período do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Alfredo Nasser e hoje vou falar sobre o TDAH e sua interferência no processo de aprendizagem, estudo qual foi desenvolvido na disciplina de Neuroanatomia ministrada pelo professor Eduardo Afonso de Oliveira. A metodologia foi baseada na leitura de 58 artigos científicos e textos, dos quais 7 foram selecionados para compor o corpo dessa pesquisa. Objetiva-se, então, identificar e compreender as origens do TDAH, avaliando, assim, seus efeitos, principalmente no desempenho escolar. Bom, eu vou começar falando sobre a definição. O que é o TDAH? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um distúrbio neuropsiquiátrico mais comum às crianças, caracterizado por uma tríade de sintomas, que é a desatenção, agitação ou hiperatividade e impulsividade. O que caracteriza um indivíduo desatento? É aquele que não consegue filtrar estímulos, ou seja, todos os estímulos vão ser importantes para ele. Ele vai querer prestar atenção em tudo que está à sua volta. O indivíduo agitado ou hiperativo, ele vai apresentar uma inquietação motora, ou seja, ele vai estar em movimento constante. E por fim, o impulsivo, que é um comportamento caracterizado por pouca ou nenhuma premedição, ou seja, ele vai agir sem ter pensado antes. Essas características vão derivar de uma baixa concentração de dopamina e ou noradrenalina em regiões sinápticas do lobo frontal do cérebro. Aqui na imagem, como podemos ver, são as principais áreas do cérebro afetadas pelo indivíduo com TDAH. O córtex pré-frontal, que ele vai ser ligado ao raciocínio e ao controle das emoções, ele vai controlar os impulsos e os pensamentos para que o indivíduo foque naquilo que ele está fazendo, ou seja, ele vai fazer a filtração do que é realmente importante, o que não acontece nos indivíduos com TDAH, pois há uma falha nesse filtro. Então, eles não vão controlar os seus impulsos. Outra região é a amígdala cerebral, que ela vai ser responsável pelas reações emocionais e pelo aprendizado de conteúdo emocionalmente relevante. Bom, falando da etiologia, ou seja, das origens do TDAH. Elas podem ser tanto como fatores genéticos, como biológicos ou ambientais. Primeiramente, temos os fatores genéticos, que é a interferência nos genes que codificam os sistemas reguladores da oferta de dopamina e noradrenalina, que são neurotransmissores que fazem a conexão entre os neurônios para que haja o transporte de informações e dados de um lado para o outro. Caracterizando os fatores biológicos, a gente tem uso de álcool, de drogas, de determinados medicamentos durante a gestação, os nascimentos prematuros, hemorragias intracranianas e falta de oxigênio durante o parto. Por final, a gente tem os fatores ambientais, ou seja, como são os ambientes que o indivíduo habita, os ambientes que ele frequenta. Se há conflitos familiares, se há transtornos mentais por parte dos pais, se a família tem uma baixa condição socioeconômica, se há criminalidade, tudo isso vai interferir psicológica e mentalmente o indivíduo. Bom, falando da faixa etária, como eu falei inicialmente, o TDAH é característico das crianças, porém, em 60% a 70% dos casos, ele persiste na fase adulta, em que as características de agitação e hiperatividade vão diminuir e vai se sobrepor à desatenção. Aproximadamente, então, de 3 a 5% das crianças possuem o TDAH e ela é mais frequente no sexo masculino. Por quê? Porque os meninos, eles possuem uma frequência maior de hiperatividade e as meninas de desatenção, ou seja, os meninos são aqueles que incomodam mais tanto no ambiente escolar
como em casa. Então, a procura por especialistas para tratar os meninos é maior do que das meninas. A classificação do TDAH. Ele pode ser classificado em tipo desatento, que não enxerga detalhes, ou seja, ele vai errar por falta de cuidado, vai ter dificuldade em manter a atenção, seguir instruções e se organizar, vai se distrair facilmente e vai ter um esquecimento frequente nas atividades diárias, que são comuns para nós. Em segundo lugar, a gente tem o hiperativo impulsivo, que vai apresentar uma inquietação motora, vai ser aquela criança que mexe as pernas, os braços sem parar, não consegue se manter sentado por muito tempo, corre sem sentido de um lado para o outro, sobe nas coisas frequentemente, tem dificuldade em se engajar nas atividades que requer silêncio, ou seja, que a toda hora está falando. A gente tem também o tipo combinado, que vai ser uma junção do desatento com o impulsivo, mas ele é apenas diagnosticado quando apresenta mais de 6 sintomas. E por final, a gente tem um tipo não específico. Ele vai sim apresentar características que vão influenciar na rotina diária do indivíduo, porém elas não vão ser suficientes para se ter um diagnóstico completo. O diagnóstico, então, ele vai ser feito a partir do SNAP, que vai ser baseado no Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, que consiste em graduar entre nem um pouco, só um pouco, bastante e demais os seguintes sintomas abaixo. Ele pode ser feito pelos professores, pelos pais e até mesmo por especialistas, mas é um teste mais simples. Então, ali, os sintomas são: não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuidados nos trabalhos da escola ou tarefas, tem dificuldade de manter atenção em tarefas ou atividades de lazer e etc. Segundo esses sintomas, a gente tem critérios de avaliação. Se existem pelo menos 6 daqueles itens marcados como bastante ou demais, de 1 a 9, o indivíduo vai ser caracterizado como desatento. Se existir pelo menos 6 itens marcados como bastante ou demais entre o 10º e o 18º sintoma, ele vai ser caracterizado como hiperativo e impulsivo. O critério B. Alguns desses sintomas, eles precisam estar presentes antes dos 7 anos, senão ele não é classificado como um indivíduo com TDAH. O critério C, que tem que existir problemas causados pelos sintomas acima, pelo menos em 2 contextos diferentes, por exemplo, em casa, na escola. E o critério D, que quando há problemas evidentes na escola, na vida escolar, social, familiar, por conta desses sintomas. E, por final, o critério E, que se existir outro problema com características semelhantes ao TDAH, os sintomas, então, não podem ser atribuídos exclusivamente ao TDAH. Então, as possíveis consequências do TDAH. Independentemente da faixa etária, o TDAH sim vai acarretar dificuldades no desenvolvimento social, escolar, acadêmico, profissional e até interpessoal do indivíduo. Pode ter características como desempenho abaixo do esperado, como nas crianças, como é esperado em outras crianças, menor escolaridade, maior probabilidade de um futuro desemprego, insucesso profissional e problemas relacionados dos relacionamentos interpessoais no trabalho. Os indivíduos com TDAH também são mais suscetíveis a ter acidentes automobilísticos, violar as regras de trânsito e adotar práticas sexuais de risco. Bom, o tratamento, ele sempre tem que ser feito com uma intervenção multidisciplinar, ou seja, envolvendo vários profissionais de diversas áreas, para que, junto com os pais, eles consigam fazer com que o indivíduo tenha uma melhora. O profissional da saúde deve, então, ajudar como? Auxiliando os familiares com as informações da doença, de como os pais devem lidar com a criança. As intervenções, então, no âmbito escolar são de extrema importância, porque
os indivíduos com TDAH, eles precisam de uma atenção especial. Então, as atividades devem ser direcionadas de formas diferentes a eles. O tratamento reeducativo psicomotor também, ele pode ser muito importante para auxiliar nessa questão da melhora do movimento, que é bem afetado com o TDAH. Em relação ao uso de medicações, que são as influências psicofarmacológicas, em primeira linha, a gente tem os estimulantes, que no Brasil são compostos por dois, o metilfenidato e a lisdexafetamina. Cerca de 70% dos pacientes, eles respondem bem aos estimulantes, com redução de pelo menos 50% dos sintomas básicos do TDAH. Porém, eles têm esses estimulantes vão ter uns efeitos adversos, que são perda de apetite, insônia, irritabilidade, cefaleia e sintomas gastrointestinais. Já se não houver resposta a esses medicamentos estimulantes, a gente tem os medicamentos de segunda linha, que são geralmente os antidepressivos tricíclicos, que a gente tem como exemplo a bupropiona e a clonidina. E também tem um medicamento que não há no Brasil, que foi fabricado nos Estados Unidos, que é a automexetina. E ele não é um estimulante, ele é um potente inibidor seletivo da recaptura da noradrenalina, que era o neurotransmissor que eu citei anteriormente. Conclusão. Então, conclui-se então que o transtorno de déficit de atenção é muito complexo para ser identificado e diagnosticado e até ser lidado com ele, pelo fato dele ter sintomas diversos e esses sintomas coincidirem com outras doenças também. Então, é inevitável que o tratamento e a identificação seja mediada por profissionais e por familiares também, para que, de forma individualizada e específica para cada caso, haja uma melhora significativa no desempenho tanto escolar como no convívio social do indivíduo. E agora eu vou mostrar um vídeo que vai representar, então, antes, como eu falei, os efeitos ambientais que vão influenciar no comportamento do indivíduo com TDAH. Bom, era isso. Então, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do que eu apresentei e até mais. Beijo.